Olá pessoal, que bom que nós estamos juntos novamente em mais um grupo de amigos online e estamos desenvolvendo um assunto bastante importante e interessante para a igreja, e nós estamos tratando do discípulo por inteiro, né? De forma integral. E dentro dessa temática mais ampla, nós estamos focando na pessoa que Deus usa. Deus usa pessoas com caráter. Esse é o padrão e esse é o sentido do estudo que nós estamos desenvolvendo com vocês. Nesses últimos estudos, a gente viu aspectos do compromisso. Nós vimos responsabilidade, determinação e lealdade. Hoje a gente muda um pouco o foco e nós vamos ver a temática da disciplina, ok? Vamos lá então. Estudo número 9, a pessoa que Deus usa, disciplina. Esse é o tema do assunto que nós vamos estar vendo hoje. E eu já peço a você para dar o seu like, compartilhar nas suas redes sociais, ajudando a multiplicar a notificação, a divulgação do nosso trabalho. Isso só engrandece a CCA, a sua função, a sua finalidade na terra, né? Nós somos uma pequena família, uma igreja local com uma missão. Então você nos ajude aí a ampliar o alcance da nossa missão. Bom, eu vou ler duas passagens e aí a gente introduz o assunto. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Quem despreza a sabedoria e a disciplina são pessoas insensatas. Então, porque tanto a sabedoria quanto a disciplina são coisas importantes na nossa vida. Outra passagem: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e 12. Ok? Um outro sentido da disciplina como correção, visando o bem. E esse exemplo é dado comparando o sentido da intervenção de Deus na nossa vida. É para o nosso próprio bem. Muito bem, vamos lá, vamos introduzir o assunto então. Disciplina tem a ver com controle, controlar. Mas controlar o quê? Controlar a mim mesmo. Por quê? Pensamentos, emoções, ações, reações, atitudes, hábitos. Disciplina tem a função de trazer controle sobre essas coisas, porque muitas delas são negativas, são prejudiciais e apontam para um desfecho que não é bom. Então, a disciplina tem essa função. E esses impulsos ou essas coisas intempestivas na nossa vida nos levam muitas vezes para o pecado, para quebra de relacionamento, ofensas e coisas que vão trazer consequências, né? E o uso da disciplina já é um princípio de sabedoria, porque aí você evita muita coisa ruim pela frente. E a disciplina também, além dessa coisa do controle, de controlar o nosso comportamento, as nossas reações e ações, a disciplina também tem a ver com correção. Está no caminho errado, precisa de correção, precisa trazer a pessoa para uma posição de arrependimento, de conserto, para que a vida dela possa prosperar. Porque no erro
nós não vamos prosperar. E Deus nos ama e Ele nos corrige, como um pai corrige o seu próprio filho para o seu próprio bem. E isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 e 10. Nos estudos anteriores, a gente viu a importância da perseverança, como é importante perseverar no caminho do Senhor, porque naturalmente nós temos a tendência de desistir, de mudar o foco e se perder aí no caminho, né? Fica racionalizando, não presta atenção naquilo que o Senhor trouxe como comando, como revelação, como direção. A gente viu a importância disso. Depois a gente viu também a questão da fidelidade, da importância da fidelidade na vida do discípulo. E fidelidade, do ponto de vista bíblico, é uma pessoa confiável, uma pessoa fidedigna, uma pessoa digna de crédito. Confiança no relacionamento e simplesmente a gente tem que trazer o foco para cumprir aquilo que você assumiu um compromisso, né? A fidelidade de cumprir, de levar a cabo, de completar alguma coisa com a qual você se comprometeu. E todas elas são virtudes importantes, notáveis, admiráveis na formação do nosso caráter, e tudo isso expressa o fruto do Espírito na nossa vida, como está lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 25. Todas essas virtudes apontam para a importância do nosso caráter. Servir a Deus com caráter. É isso que é o sentido, o conteúdo da ministração que nós estamos trazendo a todos vocês. E hoje nós vamos ver um outro aspecto. Agora é o aspecto da disciplina, que é outra coisa importante na vida do discípulo. A nossa sociedade, sendo liberal, uma sociedade muito subjetiva, se apegando muito aos meus interesses, aquilo que eu gosto, hoje eu estou afim, amanhã eu já não estou. Essa coisa volátil, muito subjetiva, muito dependente de emoções, ela não aceita muito bem esse assunto, esse conceito de disciplina. Parece que é uma geração que vai ficando preguiçosa, insolente, preguiçosa, só faz quando quer, e isso não é bom, e isso acaba interferindo não só na nossa vida secular, mas também na nossa utilidade como discípulo de Cristo, estando numa igreja local. Então a gente tem que prestar atenção para não seguir o curso do mundo, porque o discípulo de Cristo é igual ao mestre. O mestre não para, o mestre está sempre trabalhando, o mestre está focado e nós seguimos as pisadas do mestre. Temos o mesmo DNA, temos o mesmo perfil, e esse perfil é diferente do perfil do mundo, principalmente com essas manipulações que a gente vê permeando todo o nosso sistema educacional, né, tanto formal quanto informal, e todas essas narrativas presentes na sociedade, gerando pessoas preguiçosas, preguiça de pensar, preguiça de ir atrás de informação, preguiça de fazer uma avaliação das coisas. Você vai aceitando as narrativas de forma automática, passiva. E isso não é bom, isso é muito perigoso. E a disciplina é algo importante para sermos vitoriosos, não só na nossa vida secular, mas também na nossa vida cristã. Sem isso, fica difícil a gente atingir o alvo e completar a carreira. E Paulo fala disso lá em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27,
Ele fala do atleta que corre segundo as regras, para ganhar um prêmio perecível. Nós não. Nós disciplinamos o nosso corpo para cumprir a grande comissão, para viver intensamente a nossa vida cristã, com um objetivo de atingir o alvo, de completar a carreira, de deixar um legado na terra, um legado que permanece, um legado que glorifica a Deus, e isso seja motivo de agradar ao Senhor, aquele que comprou a minha vida. Então veja bem, o sentido da disciplina na nossa vida espiritual, ele também é muito importante. Aqui na apostila eu cito todos esses versículos e depois vocês podem estar lendo com calma. O interessante é que nós temos que concentrar esforços, senão a gente não consegue atingir a meta, senão a gente não consegue atingir o alvo. E o alvo da igreja é a grande comissão. Nós temos o grande mandamento para a igreja e a grande comissão para a igreja. Nós temos que observar essas duas coisas na nossa vida cristã, como discípulos de Cristo. E se nós tivermos essa postura de perseverar, de ser fiel, de ir atrás, de não esmorecer, de controlar a nossa agenda, de estabelecer prioridades, nós não ficaremos inoperantes, inativos e infrutíferos na seara do Senhor. Entende? Porque o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente dê frutos, frutos que permanecem, frutos que glorifiquem a Deus e que a gente dê ainda mais frutos. Ou seja, nós somos uma grande árvore frutífera nas mãos do Senhor. E a seiva que sustenta a nossa árvore é o Espírito Santo, que continuamente está fluindo através da nossa vida. E aí nós crescemos em Cristo. Aí nós temos um grande legado para deixar aqui na terra para a glória do Senhor. E todo o nosso legado tem a ver com relacionamentos, tem a ver com pessoas, tanto as que estão aqui dentro da igreja, quanto as que estão lá fora. O tempo todo, full time, nós estamos trabalhando e operando em nome de Cristo na terra. Aí essa disciplina é importante, porque eu não posso servir a Cristo só o dia que eu estou afim. Isso não funciona. Tem dia que você não está afim, você está com problema, você está com dificuldade, mas mesmo assim você se esforça para que você consiga realizar aquilo que você precisa fazer. Então as emoções não comandam a minha vida, mas um sentido de pertencimento e de missão é que comanda a minha vida. Ok? Então a gente ter clareza de que eu tenho que fazer aquilo que eu preciso fazer, querendo ou não. Entende agora a maturidade na nossa vida? O homem espiritual, o homem maduro, ele não anda por emoções, ele anda por compromisso. E isso não traz peso na vida dele, muito pelo contrário, ele se alegra em ser assim. Porque o sentido do compromisso é que define o propósito da sua vida. E aí eu cito o exemplo aqui de Josué, capítulo 1, versículo 7, para que Josué, Deus falou, olha, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, não seja desanimado, coloque o pé na estrada, se esforce, tenha cuidado, tenha disciplina, para você obedecer os mandamentos que eu te deixo, para você fazer, para você executar. Então não é assim... se der, se eu tiver afim, isso não funciona. Não funciona não só na nossa vida secular, muito menos ainda na vida da igreja, como discípulo que nós somos.
Então, permanecer em Cristo todos os dias, fazendo sol, fazendo chuva, fazendo frio, fazendo calor, sendo criticado, sendo elogiado, não interessa. Permanecer em Cristo é um esforço contínuo, voluntário, inteligente da minha vida, do meu coração. Por isso que nós estamos aqui, passa ano, entra ano, nós estamos aqui, firmes na posição, fazendo aquilo que nós temos que fazer e querendo fazer ainda mais. É sempre nesse sentido que nós estamos aqui na casa do Senhor. Existe um conceito, eu acho que é meio corrente na igreja, de que as coisas acontecem automaticamente. Isso não existe. É preciso semear para você colher. E semear exige esforço, exige disciplina, exige perseverança, dá trabalho. Mas o fruto vem, porque Deus honra a nossa fé e o nosso trabalho. É uma semeadura. Então, sem disciplina, como que o agricultor vai colher? Ele tem que disciplinar o seu tempo, os seus recursos, ele tem que estabelecer prioridades, ele tem que levantar cedo, ele tem que simplesmente fazer o que tem que fazer. Senão não tem colheita. E a igreja só cresce se nós fizermos o que nós temos que fazer: evangelizar, discipular, cuidar, pastorear. E isso exige disciplina da nossa vida. Então o fruto não vem de forma automática, não é? Não posso ser passivo, preguiçoso, indolente, achando que Deus vai fazer alguma coisa. Não, Deus faz alguma coisa quando eu me apresento como instrumento, como canal para que Ele use. E tem que ser do jeito dele, como tu queres, Senhor. É assim que funciona, e assim o Senhor recebe toda a honra e toda a glória. Mas o interessante é que essa postura de maturidade para servir a Deus é algo que está dentro de mim. É uma construção que o Espírito Santo faz na minha vida. Não é uma obrigação. Não é o pastor que fica cobrando, pedindo relatório. Não, é algo que jorra, que flui, que brota de dentro de mim. E isso vem de uma conexão, de uma comunhão de intimidade, do meu relacionamento com o Senhor da minha vida. Aí Ele vai me usar poderosamente. Então tem todo um jeito, um padrão para que as coisas aconteçam na nossa vida e através da nossa vida. O sentido de permanecer na Bíblia tem esse sentido de permanecer, esperar e aguardar. Porque eu tenho que permanecer na fé, esperando Deus mover as águas, as oportunidades na minha vida, e elas aparecendo diante de mim, eu tenho que tomar uma iniciativa. Tem esse sentido de descansar em Deus, porque a graça opera, mas eu não fico parado. E quando a oportunidade surge, prontamente eu me coloco à disposição do Espírito Santo para ser usado. Não é? Permanecer não é ficar deitado numa rede esperando ver o que vai dar. Isso não vai acontecer nada. Permanecer significa: estou ativo na casa de Deus, aguardando algo de Deus na minha vida e através da minha vida. Deus trabalha com gente ocupada. Deus chama quem está ocupado. E nós temos que aprender a ser fiéis nas pequenas coisas, para que Ele possa nos levar para coisas maiores. Experiência,
a prova da nossa fé, da nossa dedicação, e tudo isso é uma construção que Deus vai fazendo na nossa vida. Muito bem. Alguns aspectos que eu vou citar rapidamente aqui. Então, viver em Cristo é uma questão de natureza, é a natureza do discípulo, é o meu DNA, eu tenho o DNA de Cristo. Permanecer em Cristo, através de todo um processo de disciplina da minha vida, traz segurança para mim. Agora, se eu me afasto da presença do Senhor, então eu fico solto, e solto eu fico sujeito a todo tipo de ataque do inimigo. Uma outra coisa, através da minha disciplina, eu procuro manter a minha posição, eu procuro guardar os mandamentos de Deus e ter uma vida de obediência. Na prática, não é? E permanecendo em pé na presença do Senhor. Então a gente começa a entender que permanecer está intimamente ligado com um processo, uma atitude, uma conduta de disciplina. Porque senão não acontece, você não consegue edificar uma coisa que permaneça. E muitas pessoas, por uma postura inconsequente e irresponsável, perderam algo importante na vida delas. Nós podemos citar aqui 2 exemplos. Esaú, ele perdeu algo importante na vida dele. E Saul perdeu também algo importante na sua vida por não permanecer na posição. Então nós temos que entender que a obediência, junto com essa atitude de fidelidade no chamado de Deus, é muito importante para a nossa vida, ok? E mandamento não é uma coisa opcional, eu vou cumprir se eu quiser. Não, mandamento é algo que Deus traz para a tua vida para ser obedecido. E permanecer fala de conexão, de eu manter a minha conexão, de eu gastar tempo, e aí entra a disciplina, para orar, para ler a Bíblia, para estar na celebração, para estar nos grupos de amigos, enfim, eu tenho que disciplinar, eu tenho que mexer na minha agenda, eu tenho que mexer nas minhas prioridades, porque senão eu não consigo. É algo que é normal, é natural que seja assim. E toda vez que eu permaneço na presença do Senhor, eu aprendo a aquietar o meu coração, porque Ele é fiel. Então a ansiedade, o desespero não me traz nenhuma pane, nada. Eu permaneço em Deus, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, ela guarda o meu coração na fé, na esperança, na confiança que eu tenho no Senhor. Existe também a questão da disciplina na igreja quando ocorre pecado. A gente tem que entender que isso é uma necessidade para preservar a qualidade da edificação do corpo de Cristo. Assim como ocorre na educação de filhos, também pastorear ovelhas significa trazer correção também. As nossas obras, elas têm que permanecer sobre a rocha da maneira, do padrão que Deus estabeleceu, para que eu seja recompensado, porque aquele trabalho que for queimado, ele se perde. Então é o sentido de recompensa, e eu tenho que ver a maneira como eu construo, a maneira como eu edifico sobre a rocha, e ela tem que aguentar o fogo da provação de Deus, para que se torne um legado que honre, que glorifique a Deus. E
Um exemplo que a gente tem de permanência é a palavra de Deus, que ela dura para sempre. A nossa disciplina tem que seguir o mesmo padrão, manter aquela constância, aquela consistência na nossa vida. Ok? Falei rapidamente, agora vamos para a aplicação pessoal e nós estaremos encerrando o nosso estudo de hoje. Olha, tudo começa na cruz. Temos que passar pela cruz rendendo a nossa vida. E quando a disciplina não existe na minha vida, eu fico meio perdido e eu não consigo completar a minha carreira e eu acabo perdendo a direção. Então, a disciplina, ela me ajuda a consolidar o resultado do meu testemunho, do meu discipulado. Então, eu tenho que prestar atenção nessas coisas, eu não posso ficar distraído nem passivo, porque senão toda a minha vida pode ficar comprometida em função dessa falta de atenção. Eu gostaria que você olhasse para si mesmo, como eu também faço isso diariamente, as áreas onde nós estamos falhando. Em que áreas eu não tenho tido disciplina, eu não estou permanecendo, uma hora está bem, outra hora não está tão bem assim, e faça alguma coisa porque o nosso tempo está passando. E as oportunidades passam e eu não sei se elas voltam novamente, né? Porque isso aí está na soberania de Deus. Mas não perca tempo. Trabalhe as áreas da tua vida, trabalhe as áreas, os aspectos do seu caráter, para que você seja um discípulo poderoso nas mãos do Senhor. Que você tenha uma ótima semana como discípulo de Cristo, que Deus te use poderosamente e que você seja ricamente abençoado. E eu conto com você a semana que vem para mais um estudo do grupo de amigos online. Um grande abraço a você.